Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Menino, presta atenção, eu aqui vou estudar um pouquinho, né? E agora eu sentindo o desejo sempre de gravar, já fica gravado logo aquilo que a gente quer estudar e compartilhar. Porque aí fica gravado e quando as pessoas podem ver, né? Eu estou estudando um pouquinho, quero estudar aqui um pouquinho, falar sobre o livro de Malaquias, né? E o profeta Malaquias também, né? O profeta Malaquias e o livro de Malaquias, não é verdade? Porque a gente conhece muito assim, rapidamente, muitas das vezes, só Malaquias 3, versículo 10, que é muito falado, né? Malaquias 3:10, as pessoas cauterizou, guardou. Mas assim, nós precisamos entender um pouco mais, é bom, né? Aprender um pouco mais. Claro, muitos aprenderam, muitos sabem, compreendem, mas muitos não. Muitos realmente só conhecem mesmo Malaquias 3:10. Pelo menos um dia desses, uma amiga, né, falou sobre isso comigo. Então me veio esse interesse de falar um pouco mais, né, do livro de Malaquias, tá bom? Então eu já vou de antemão pedindo para curtir os nossos vídeos, né? Compartilha com outros, porque às vezes é a dúvida de muitas pessoas, né? Você não tem dúvida, mas outros têm, muita gente tem dúvida, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de compreender a Bíblia lendo, né? E muitas das vezes também dificuldade de compreender ouvindo, né? E a palavra nós compreendemos é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Efésios 1:13. Então, nós vamos hoje nos prender a um pouquinho, para conhecer um pouquinho mais, né, sobre o livro de Malaquias. Já de antemão nós sabemos que é Deus que falava através dos profetas, né? Os profetas que tinham o dom de profeta, é porque Deus assim inspirava, falava por eles. Então os profetas eram inspirados por Deus, né? Para trazer a palavra de Deus, né? Isso antes de Jesus, já falamos sobre isso, antes de Jesus, né? Porque nós ouvimos a expressão que toda a palavra é inspirada por Deus, né? Proveitosa para ensino, mas as profecias, tanto é que nós entendemos Lucas 16:16, não é verdade? Que a lei e os profetas foram até João. Então, esse dom de profetizar, esse dom de receber esse tipo de inspiração, de profecia, foi até João. Entendeu, minha? Presta atenção, o resto não sei não. Então, vamos entender um pouquinho mais o profeta, né, Malaquias, e o livro de Malaquias. Então o profeta Malaquias, né, traz para nós a sentença, né, o livro de Malaquias traz para nosso entendimento, para nós não, para o nosso entendimento, a sentença, né, para o povo de Israel. Lembre-se que o livro de Malaquias foi assim 400 anos antes de Jesus. Preste atenção. Então, primeiro vamos entender quem é Malaquias. Malaquias foi um profeta, né, que trouxe a ordenança de libertação e juízo. Um último intimato, vamos dizer assim, né, para aquele povo que estava que estava desgovernado no seu entendimento, fazendo o que queria. Então, toda a ordenança de libertação e juízo foi falado por Malaquias. Por quê? Porque ele foi o último, né, até vir o Messias, o Jesus de Nazaré. E entre um e o outro, entre Malaquias e Jesus, houve-se um silêncio de 400 anos. Entendeu? Porque Malaquias foi o último assim, aviso, entendeu? Aviso, vocês se consertem. Entendeu? Presta atenção. O Malaquias, né, significa o anjo do Senhor, né? Significa o anjo, o meu mensageiro, né? O meu mensageiro, o anjo do Senhor é a mesma coisa. Então, por quê? Quem era o anjo do Senhor? É esse resiliente que
foi também Jesus de Nazaré. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, ele falou, o anjo do Senhor falou através de Malaquias, né? Assim, as últimas exortações, entendeu? Presta atenção. Quando este anjo do Senhor recebeu, né, a incumbência para trazer, né, também, né, a salvação e o juízo, né, para Israel, é só você ler todo o livro de Ezequiel. Lá ele recebeu a incumbência, né, de vir. Agora, no livro de Malaquias, ele deu o quê? A última exortação. Tá entendendo? Tá entendendo? Preste atenção, hein? Então, no livro de Ezequiel, ele recebeu toda a incumbência do que ele iria vir fazer. Estou falando do resiliente, estou falando do escondido. Lá no livro de, né, através de lá do Atalai, Ezequiel, entendeu? Entendeu? Presta atenção, não estamos falando de carne, estamos falando de, entendeu? Do resiliente. Então, lá quando era Ezequiel, recebeu a incumbência, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí você lê todo, até Ezequiel 37, né? Ia fazer viver os ossos secos e tudo mais, pão duro. Então recebeu agora, presta atenção, o anjo do Senhor, através de Malaquias, deu o quê? O intimato para Israel, para conserto. Por quê? Nós lemos em Isaías, né? Em Isaías 60, que a profecia de Isaías 60, né? Me parece 700 anos, né? Isaías foi 700 anos antes de Jesus. Então, no Isaías 60 vem falando sobre o que? A glória da Nova Jerusalém. Que quando Jesus veio, o que ele trouxe? Né? Ali, naquela transição de Jesus de Nazaré, filho do homem, para Jesus Cristo, filho de Deus, trouxe uma transição, né? Derrubou a Jerusalém física, né? O templo, e trouxe o que? A nova aliança, uma aliança eterna para a nova Jerusalém, que era espiritual, né? Aí você vai lá em Apocalipse, capítulo 21 todo, para você entender. Então aqui em Isaías 60 diz assim, ó, dispõe-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Entendeu? Tá falando de quem? Presta atenção. Então, quando você chega em Isaías 61, tá escrito assim, ó, as boas novas da salvação, né? Quem é que veio depois lá, 700 anos depois, para as boas novas, para boas novas evangelho, né? Da salvação. Presta atenção. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né? Aí lembra que depois que lá nos evangelhos, Jesus, quando foi no templo, um dia de sábado, que era costume dos judeus, né? Quem mudou o negócio foi Constantino, que mudou. Em vez de ser sábado, esse é o primeiro dia domingo, e esse é outro vídeo. Presta atenção, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, né? Eu vejo às vezes muita gente ler como se fosse o seu ministério. Não, aqui é uma profecia 700 anos, né, antes de Jesus, né, uma profecia de Jesus, né, que ele foi enviado para libertar os cativos. Daí no versículo 2 de Isaías 61 vem assim, ó, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Né? E muita gente não compreende, né? Eu já vi pessoas fazer perguntas sobre esse versículo e pessoas não saber responder. É só ler e entender, que texto sem contexto é pretexto para não entender e não poder chegar a lugar nenhum, né, no entendimento. E apregoar o ano aceitável do Senhor, porque era o dia que ele ia trazer a aliança eterna. Na verdade, presta atenção, aliança eterna. E acabar, né? Porque o Deus governou a humanidade por dispensação, alianças, né? Então ali quando Jesus veio estava na quinta aliança, não é verdade?
Então ele trouxe o quê? Uma aliança eterna. Ele trouxe a sexta aliança, né? Que é eterna, que é a graça. Entendeu, menino? Para poder todos que se aperfeiçoar para alcançar a última aliança, que sempre foi, né? É sempre eterno, sempre existiu. A última aliança, né? Presta atenção, que é a sétima, né? Então, por isso precisamos alcançar, né? Novos céus, né? Presta atenção, por isso que lá em Apocalipse está falando novos céus, nova terra, né? Então temos que entender a graça, né? Porque foi dada não somente para judeu, não é verdade? Foi dada a graça para eles, em primeiro lugar, porque eles viviam a lei, eles transgrediam a lei. Então foi dado de graça o amor de Deus, né? Então na cruz o véu foi rasgado. E quando o véu foi rasgado, e assim chegamos ao acesso a Deus, aí foi toda a humanidade, não foi só para judeu, não só foi para grego, entendeu, menino? Foi para todos nós, entendeu? Presta atenção. Para aqueles daquele tempo, para aqueles que viriam, entendeu? Porque é uma coisa eterna, né? Entende? Presta atenção. Então nós temos que entender. Então vamos entender o quê? O livro de Malaquias, que é o que nos interessa hoje, né? No livro de Malaquias, vamos ler. Eu vou ler nessa outra versão aqui, que é maravilhosa, a versão da Viva. Então o que nós entendemos, né? Que Malaquias não tem só Malaquias 3:10, né? Para poder entender, porque isso nós vamos falar em outro vídeo. O que nós queremos entender é isso. Quem foi Malaquias? Ele veio trazer exortação àquele povo, porque aquele povo ele não era, ele não compreendia nada, não é verdade? Por isso que o livro de Malaquias foi falado, né? Que os sacrifícios, né? Para poder eles se libertarem do sacrifício, né? Para poder vir a compreender a graça de Deus, entendeu? Me presta atenção. Então, vamos agora compreender, né? Eu estou estudando junto com vocês, entendeu, menino? Então, eu escrevi aqui assim, eu escrevi que, né? Aí para o livro de Malaquias, por isso que traz aquele entendimento. Obedecer é melhor do que sacrificar. Por quê? Né? Obedecer, porque obedecer é o que Deus está nos trazendo, não é verdade? É o que eles hoje, por exemplo, nos ilumina, né? Agora, melhor do que sacrificar, porque Jesus ele veio que aboliu aquela lei de sacrifícios, né? Então hoje não há, né, essa instrução do sacrifício, não é verdade? Presta atenção. Tanto é que Jesus falou para a mulher samaritana, né? Os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade, né? Não é mais fazendo sacrifício, isso, aquilo, outro. Tem, né? Sistema aí que vive do sacrifício ainda. Porque eles não compreendem, vamos dizer assim, né? Então aquele que exortou pela última vez, né? Aquele que exortou foi Deus através de Malaquias. Sobre o dia, ele falou sobre o dia do juízo, né? E falou do grande e terrível dia do Senhor, né? Agora presta atenção. Hoje, na nossa realidade, ainda ficam esperando esse dia. Não, isso foi uma profecia de resgate e juízo antes de Jesus. Foi 430 e alguma coisa, né? 435, me parece, né? Antes de Jesus, né? Que Malaquias falou, né? Profetizou. Deus falou através de Malaquias. Então, vamos ao aviso através de Malaquias para nós compreender, porque este é o último aviso que ele deu, né? Por que ele deu esse aviso? Nós vamos entender um pouquinho, né? Nós estamos estudando, tá? Estudando junto. Então eu vou rapidão aqui, ver se eu consigo aqui abrir Oséias, achar Oséias, para a gente entender, né, o porquê
que teve esse último, né? Esse último aviso, né? Esse último aviso. Olha bem o aviso olha bem Oséias, né? Quando foi falado através de Oséias. Oséias capítulo 4. No cabeçalho diz assim, ó, corrupção geral de Israel. Aí, ó, ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, não há amor, porque ela não, presta atenção, não há verdade. E quem que Jesus veio trazer? Né? A verdade é em verdade, me adore em espírito e em verdade, sempre a palavra de Deus em verdade, do espírito da verdade, né? Da palavra da verdade. João 15, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus bateu nessa tecla, né? Para que entenda. Então aqui em Oséias 4, estou lendo. Então ele disse, há uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então como é que pode se libertar se não existe conhecimento? Né? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então não tinha conhecimento de Deus, eles só tinham conhecimento dos sacrifícios, da lei, não é verdade? Presta atenção. Então ele disse assim, ó, versículo 2, o que só prevalece entre vocês é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, né? E arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Presta atenção. 3. Por isso a terra está o quê? De luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo, e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Todavia, né, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o seu povo é como o sacerdote aos quais acusa. Entendeu? O povo, né, acusa os sacerdotes, mas eles são iguais, e vice-versa, né? Lembrei agora de Isaías 29:13. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim, porque maquinalmente aprendem homens com homens. Presta atenção. Versículo 5 de Oséias 4. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Destruirei tua mãe. Mãe aqui é o templo, entendeu? É o templo, a casa do tesouro, o templo de Jerusalém, entendeu, minha? Por isso que quando Jesus veio, é que os discípulos mostrou o templo, beleza do templo, ele falou, olhou e falou, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, porque vocês estão dando valor a isso, né? Eu vou derrubar o templo físico para arribar o templo espiritual, que é o que interessa. Entendeu? Aleluia, presta atenção. Agora 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o que? O conhecimento, né? Mas na nossa realidade não precisamos ser como eles. Então agora você vai entender por que Malaquias foi aquele profeta que veio trazer exortação antes de Jesus vir, né? Porque ia ter o juízo. Jesus vinha para derrubar a casa do tesouro, não manter a casa do tesouro. Presta atenção. Por quê? Tiago 1, 26, 27. A religião de Deus é assistir os órfãos e as viúvas, os estrangeiros, né? Mas eles não estavam fazendo isso, né? Estava assim, tirando coisa do bom, do melhor para eles, né? Na verdade, estava fazendo tudo errado. Então, presta atenção, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aí eu falo assim, ó, porque tu, sacerdote, olha, né? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Entendeu, menina? Porque muitas vezes a gente até ouve, né? O povo está sendo destruído porque falta conhecimento, mas aí para aí. Mas de quem é a responsabilidade? Do sacerdote, do líder. Entendeu? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Entendeu? Mas aí muitos, às vezes, né? Até ensina, mas ensina o que eles querem. Por isso que está falando aqui, né? Eu estou só lendo a Bíblia.
O povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento da verdade de Deus, né? Presta atenção, hein? Então, ele disse assim no versículo 6, né? Assim como para que não sejas, ele diz assim, rejeitado o conhecimento, né? Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, né? Como na nossa realidade, muitos esquecem da graça de Deus e querem sacrificar, né? Querem ir para a lei, né? Se esquece que o pecado é transgressão da lei, e Deus já falou, Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo, né? Romanos 8, nenhuma condenação há. Mas ainda ficam se culpando, né? Anulando a graça, anulando a cruz. Aleluia. Quanto mais, versículo 7, quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Então vamos entender, vamos compreender a palavra, né? Então tudo isso estamos falando, lendo para poder entender Malaquias. Que Malaquias foi o último aviso, entendeu? Vocês se ajustam nisso aí, entendeu? Então Malaquias aqui no capítulo 1, versículo 1, diz assim, esta é a mensagem do Senhor ao povo que de Israel, enviada pelo profeta Malaquias. Eu sempre amei vocês profundamente, diz o Senhor, mas vocês me perguntam de que maneira o Senhor nos amou? E o Senhor responde, eu mostrei o meu amor por vocês, porque eles sabem que Jesus, ele veio para Israel, ele veio daquela linhagem, né, de Jacó. Então você tem que saber para poder entender o que ele está falando aqui, entendeu? E o Senhor responde, eu mostrei o meu amor por vocês, vocês quem? Vocês quem? Israel, né? Vocês amando seu pai, Jacó, presta atenção, hein? Aí ele diz assim, destruí as montanhas de seu reino e dei aquelas terras aos chacais do deserto, né? Se os descendentes de Esaú disserem, fomos esmagados, mas vamos reconstruir as ruínas, o Senhor dos exércitos dirá, podem construir, mas eu destruirei tudo outra vez. Entendeu? Deus é soberano, mas vamos nos prender quem é Malaquias, né? E por que ele veio. Então presta atenção, Malaquias 1, versículo 6. O filho responde, né? O filho respeita o seu pai, né? O escravo respeita o seu senhor, né? Sacerdote, se eu sou o pai de vocês, por que não me respeitam? Então Deus estava ali falando, né, para Israel, por que vocês não me respeitam? Porque nós lemos que é Oséias 4, é só você ler de novo, todo, para entender. Então ele estava falando, por que vocês não me respeitam? Eles não tinham conhecimento de Deus, eles mentiam, eles não... Lê tudo, Oséias 4, para entender de novo. Então ele diz assim, vocês desprezam o meu nome, porque eles visavam a lei e sacrificavam o povo, né? Entendeu? Presta atenção. Então ele disse, quem? Aí o povo respondeu, quem? Nós? Né? Inocente, né? É igual hoje, falam da graça, mas vivem a lei. Falam de Cristo, mas vivem Jesus de Nazaré. Né? E falam, que? Falam de Cristo, mas vive priorizando Melquisedeque. Né? Falam que se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres, mas se voltam para Malaquias, que Jesus ainda não tinha nem vindo. Ah, meu Deus do céu. Então, presta atenção. Então, ele disse assim, versículo 7, versículo 6. O filho respeita o seu pai, o escravo respeita o seu senhor, sacerdote. Se eu sou o seu pai, vocês... por que não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que não me temem? Não me entende? Pergunta ao Senhor dos Exércitos, vocês desprezam o meu nome
Quem? Nós, eles disseram. Vocês perguntam de que maneira desprezamos o seu nome? Né? De que maneira? Né? Como é que hoje despreza o nome? Entendeu? Muita coisa, né? Se atribui, né, a outras coisas, outras pessoas, quando as coisas dão certo, né? Dá certo, tá vendo? Foi aqui. Não, nunca foi Deus, é sempre aqui. Foi daqui que tu conseguiu, foi aqui que tu conseguiu. Se dá errado, porque você não tem fé. Porque não sei o quê, entendeu? Aí a culpa não. Agora, quando as coisas dão certo, é sempre os locais, é lugares, é pessoas, entendeu? Cristo é detalhe. Então, vocês perguntam, de que maneira desprezamos o seu nome? Ao oferecerem sacrifícios impuros sobre o meu altar. E vocês ainda perguntam sacrifícios impuros? Quando fizemos uma coisa dessas? Eles perguntam, né, inocentes. Sempre me dizem, não é necessário trazer as melhores ofertas para entregar ao Senhor? Vocês dizem ao povo, não faz mal oferecer animais cegos sobre o altar do Senhor. Vocês também não veem mal algum em oferecer animais aleijados, né? Doentes. Vocês não verem, trazendo para a nossa realidade, né? Vocês não vê mal algum em excluir, julgar e maltratar aqueles que nós devíamos cuidar. Verdade? Quando é para ajudar, tem que ser a igreja reunida, pessoas, mas quando é para dar, né? É para dar vencimento armado, é para fazer isso, é para fazer aquilo. Então as pessoas se ajuntam, a religião de Deus é se ajudarem entre se ajudarem. Não é ter uma comunidade para todos ajudar a comunidade. Tem que ter um entendimento. Todos têm que dar hoje, não por sacrifício, que acabou a lei do sacrifício, né? A lei e os profetas foram até João. Mas hoje temos que dar e dar com alegria. Dar com alegria para ajudar o nosso irmão. Para ter uma boa comunhão, união. Todos se reunirem, sim, como igreja, mas para ser igreja. E quando nós somos igreja realmente, nos ajudamos entre si, né? Nos ajudamos no falar, no ajudar, no abraço, né? Mas no mundo, né? Isaías 29:13, esse povo me louva apenas com os lábios, porque muitas das vezes é amor apenas de interesses, não é amor. Nós lemos aqui em Oséias 4, não há amor, e também não há conhecimento de Deus, porque se tivesse conhecimento de Deus, se realmente teria um amor, o amor sem interesse, não o amor só para tomar, mas o amor também de dar, porque há uma diferença, existem grupos separados, assim como Paulo falou ali, né? Fez aquela reparação ali para os coríntios, ali em todo o capítulo 11, né? Dos coríntios, ele exortando aquele povo, porque faziam separação dos mais pobres. Tinham comunhão, mas somente os grupos, né? Faziam hierarquia e ali comiam do bom, do melhor nas festanças, se empanzinavam e quem precisavam, porque a religião de Deus é assistir as viúvas, os pobres, os estrangeiros, né, os necessitados. Mas os coríntios não faziam isso. Eles faziam grandes banquetes, né, faziam festanças nas festas da colheita, mas né?
Então, existe ali Paulo exortando eles também, que ali também Paulo, né? Não está mandando ninguém fazer doutrina. Quando ele falou ali aquela situação de Jesus, né? Ele apenas estava lembrando o que foi dito para ele por Lucas. Que Lucas, assim como pesquisou para falar para Teófilo, falou para Paulo também. Então ele disse o que aconteceu ali na última ceia, para aquele povo, para que aquele povo entendesse. Ele não estava andando, ó, daqui adiante vocês fazem doutrina através dessa passagem que estão falando, fazer isso em memória de mim. Ele estava apenas conversando, falando com eles, ó, eu recebi, eu estou passando para vocês, da mesma forma. Porque Paulo não andou com Jesus, da mesma forma que Lucas também não andou. Entende? Pelos pesquisou que na última ceia aconteceu aquelas coisas. Jesus pegou o pão e separou e tudo, entendeu? Foi uma conversa. Então, da mesma forma, ele falou, por que vocês não comem em casa? Não vai para comer em casa? Já que vocês querem se panturrar, é melhor do que vir comer na frente dos necessitados. Né? Então, nós temos que entender a palavra de Deus. Né? Precisamos compreender a palavra de Deus. O que não entenderam todo o livro, pois pegaram, né? Todo o livro não foi entendido, porque apenas na nossa realidade pegam partes do livro, né? Pegam partes do livro para poder trazer como doutrina. Jesus nem tinha vindo né? Nem tinha vindo. Então, quando nós chegamos aqui no livro de Malaquias, até nós compreendemos aqui no... Deixa eu ver aqui no capítulo... Quer ver? Por exemplo, no capítulo 3, o cabeçalho traz, ó, a vinda do Senhor procedida pelo seu anjo. Entende? Então não é uma realidade de hoje a vinda do Senhor, muito menos segunda vinda, porque em lugar nenhum você vê essa expressão de negócio de segunda vinda. Então aqui é a vinda. Então Jesus ainda não tinha vindo, e esse Senhor é o Jesus que viria 400 anos depois, entendeu, menino? Preste atenção. Então aqui nós sabemos que ele é uma sentença. Então vamos relembrar, né, que Malaquias, né, disse, obedecer é melhor do que sacrificar. Presta atenção. Então Malaquias disse, no capítulo 1, versículo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então sentença. Sentença é o que? O juízo. Então ele viria o que? Para juízo. Já falamos, né? Entendeu, gente? Então falamos, né? Aqui no finalzinho, né? Quando diz que a diferença entre o justo e os perverso. Tá falando, porque ia vir, né, o juízo. Então ele falou assim, vamos ver a diferença de quem serve e quem não serve, né? Porque iria ficar aquele que realmente serve. Então no versículo 18 de Malaquias 3 diz assim, ó, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, né? No versículo 17, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, porque poloei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então nós vamos entender a palavra de Deus, vamos compreender então que ele veio para trazer o juízo, tá bom? Vamos ficar por aí, por aqui, com esta palavra de Deus, né? Malaquias traz o alerta sobre o juízo para Israel, verdade? Então nós lemos e vamos compreender, tá bom? Pai seja convosco e vamos